Boa noite, meus amigos. Aqui é o professor Ronson e nós vamos começar a aula número 3 de sistemas paralelos e distribuídos. E antes de mais nada, eu queria pedir desculpa para vocês por não ter postado mais cedo, tá? Eu não postei na sexta e quando foi no sábado eu gravei e o arquivo corrompeu. E aí tava cansado, não acabei não gravando e deixei para gravar agora no domingo. Beleza. É, Vou postar junto com a atividade para vocês, tá? Atividade simples, nada muito complicado, tá? Mas vamos lá. Vamos para a nossa aula, que vocês podem estar tirando dúvida comigo, tá? Após vocês assistirem lá no fórum de notícias, tá? O que vocês possam perguntar vai estar com o nome lá, aula 3, certo? Assim como da atividade, vocês podem também estar tirando dúvidas sobre as questões. Vou postar lá uma outra com o nome semipresencial 04. Beleza, meus amigos? Então, vamos para a aula 03. Então, recapitulando o que a gente viu na aula passada, né, que foi... A gente explicou os tipos de sistemas distribuídos. Se eu não me engano, a gente viu a diferença entre sistemas de computação distribuída, sistemas de informação distribuída e sistemas distribuídos pervasivos, né? Foram três tipos. E hoje nós vamos dar início a nossa aula sobre comunicação interprocesso, né? Comunicação entre processos, vamos falar sobre protocolos de camadas, modelo cliente-servidor, aí tudo, após tudo isso vai culminar no assunto de RPC, né? Que eu já vinha falado sobre isso em algumas aulas anteriormente. Então, vamos lá. Então, vamos para o primeiro tópico, né? Sobre comunicação e vamos falar sobre protocolos de camadas. Então, a comunicação entre processos, ou CEP, né, no que tange em sistemas distribuídos, ela sempre é baseada em troca de mensagens, tá? E a comunicação entre processos, né, não existe compartilhamento de espaço de memória, nem compartilhamento de relógio global. Não existe relógio global. Todo processo pertence a uma máquina, lembre-se, independente e colaborativa. Então, ela vai ter o seu próprio clock local, certo? E o seu próprio espaço de endereço de memória. Nós vamos falar aqui durante nossa aula de três modelos de comunicação: o RPC, o MOM e o DataStream, tá? O RPC, que é inclusive alvo de mais explicações lá na frente, não que a gente não vá falar sobre cada um deles, tá? Mas a gente vai focar bastante lá no finalzinho sobre o RPC, é o Remote Procedure Call, né? Ou no português é a chamada de procedimento remoto. Então ele é um método, uma técnica que ocupa a tá? Desculpa aí o erro de escrita, a complexidade. Não, Maria, peraí, vamos trocar logo isso aqui. Complexidade com L, beleza? Então, voltando. Ela oculta a complexidade na troca de mensagens. Como assim, professor? A complexidade. Lembrem-se, né, que a transparência é uma característica crucial no projeto de um sistema distribuído, tá? E o que é uma chamada de método remoto? Remoto vem de ativar uma determinada função à distância. Função essa que não pertence ao escopo daquela máquina, que não está armazenada na primeira máquina, né? Na máquina A, digamos assim. E aí você tem uma máquina B que possui essa função, seja em formato de web service, seja do que for, né? Se for web service, não usa RPC. Perdão. Pode sim ter RPC no background, né, da comunicação, perdão. E é isso, né? Então, ela esconde os detalhes, a RPC esconde os detalhes de execução de funções que estão localizadas em máquinas à distância. O MOM, né, é o Message Oriented Middleware,
né? É o método, é o modelo de comunicação onde o middleware, né, ele se envolve, né, na distribuição de mensagens, de maneira que uma vez que tenha sido enviada uma determinada mensagem da máquina A do ponto A para o ponto B, essa mensagem, né, caso a máquina B não esteja disponível para receber, ficaria ali armazenado dentro do middleware, né, aguardando o momento correto de enviar, né? Então, um dos grandes exemplos seriam sistemas de e-mail onde você tem a, a, aquele meio de campo, né, feito pelo middleware, onde, perdão, onde ele é que se encarrega de levar a mensagem, seja para um ou para múltiplos alvos, digamos assim. O próximo modelo de comunicação é o conhecido Data Stream. Esse Data Stream, né, ele é característico da comunicação baseada em fluxo de dados, ou seja, são dados que são enviados em formato de rajada, digamos assim, um após o outro em uma sequência, tá? E normalmente ela é utilizada para aplicações do tipo multimídia. Então você vê esse modelo de comunicação amplamente utilizado em plataformas de streaming, Netflix, Google Play, entre outros serviços, né, YouTube, etc. Né? Então, jogos, né, de computadores, de videogame, entre outras, digamos assim, outras modalidades, né, de entretenimento, rádio, etc. Bom, e o DataStream fecha aí os nossos 3 modelos de comunicação que nós vamos estudar nessa aula, tá? Então vamos lá. Na comunicação entre processos, nós temos, né, alguns termos que nós vamos utilizar com frequência na nossa aula. Então, nós temos multicast ou broadcast, né, que é envio para múltiplos receptores. Os, os protocolos orientados à comunicação, né, é um protocolo onde há necessidade de se estabelecer um caminho ou uma rota, né, que fique dedicada ou parcialmente dedicada àquela transmissão e que é estabelecida antes de ser realizada o envio da primeira mensagem, tá? Então, nós temos aí 2 protocolos que são orientados à conexão, né? Você tem o TCP e você tem o UDP, tá? Então, qual a diferença entre o TCP e o UDP, né? O TCP ele tem uma característica onde ele realiza durante a conexão uma troca de mensagens de controle, tá? sobre a comunicação. Então, quando a máquina A vai enviar para a máquina B, ele pergunta se a máquina B está disponível para receber. A cada envio de mensagem, ele pergunta se o pacote chegou, pergunta ou o receptor B, né, devolve indicando se determinada mensagem está corrompida ou veio com informação errada, entende? Então a máquina B também é responsável por devolver a mensagens de controle avisando se precisa reenviar uma mensagem anterior, se chegou ok, entendeu? Então o TCP ele é mais lento porque ele tem esse handshake, né? Esse aperto de mão entre as duas partes, onde eles acordam que em cada envio de mensagem eles fazem a verificação se chegou, se não chegou, se está ok, se não está ok, e ficam trocando figurinha, tá? Ele é mais seguro em relação à perda de dados. Por quê? Porque se uma informação chega corrompida do outro lado, basta o receptor retornar uma mensagem de controle indicando para reenviar mensagem X, né? Se continuar chegando errado, ele vai continuar mandando mensagem até que o pacote no final esteja todo ok.
O UDP ele é mais rápido porque ele não leva em consideração esse handshake. Ele simplesmente envia e não liga se o receptor recebeu corretamente. Basta que ele tenha enviado. Chegou, chegou. Não chegou, não quero saber. Certo? Diferente do TCP que ele faz o controle. Protocolo sem conexão. Então, dos métodos de comunicação que a gente, né, falou lá atrás, o MOM, né, utiliza um desses protocolos sem conexão. Ou seja, não é necessário estabelecer no ato da transmissão um caminho para que a mensagem chegue lá. Não, eu envio para a minha camada de software lá, a intermediária entre as aplicações, e deixo que ela resolva o momento correto de enviar, porque ela provavelmente, né, obviamente, desculpe, ela é ciente de quando as máquinas estão ou não disponíveis para receber determinada mensagem. Então, a troca de e-mail seria um dos exemplos de aplicação que utiliza o protocolo sem conexão. Checksum é o pessoal daí de redes ou já deve conhecer bastante esse termo, e o pessoal já deve ter feito introdução à disciplina de introdução a redes, já deve ter ouvido falar sobre checksum, e se não ouviu, provavelmente viu alguma mensagem no ato da operação no computador, em alguma troca de mensagem pela internet, ou recebendo algum pacote, já deve ter percebido esse termozinho aí. Então, o que é um checksum? Então, no envio de mensagem, né, vamos lá. Quando a gente trabalha numa comunicação interrede, né, onde você tem a quebra de uma mensagem maior em pequenas partes, em pequenas mensagens, em pequenos pacotes, né, para que eles sejam enviados do emissor para o receptor, eles têm uma determinada ordem, eles têm uma determinada quantidade de bytes, eles têm algumas informações, né, que devem ser respeitadas e são inclusive utilizadas para validar as informações dos pacotes quando chegam no destino, né? E aí o checksum é responsável, né, por validar esses dados recebidos. Então, o checksum ele indica a ordem do pacote, ele indica qual é o tamanho de um todo, quantos bytes tem aquele pacote de uma quantidade X, né, que é o todo. Então, o checksum ele carrega essas informações e ele é utilizado no final para remontar a mensagem que saiu do emissor para o destinatário, né? E outro termo que a gente vai utilizar bastante é o OSI, né? Que é um modelo teórico, né? Também conhecido como modelo Open System Interconnection, que é baseado na comunicação em pacotes. Então, nosso modelo de comunicação atual, né? É baseado nessa estrutura de protocolos, né? E o que seria protocolo, meu filho? O que seria protocolo, professor? Protocolo é um conjunto de regras, né, que o emissor tem que obedecer para realizar uma comunicação, né, pela rede, tá certo? Então a gente vai aprofundar daqui a pouco esse assunto, tá? Então vamos para frente que é até exigente. Então, protocolos de camadas, né? Camadas, interfaces, protocolos no modelo OSI. A gente tem tudo isso representado bem aqui na nossa imagenzinha, tá? Então, o que é o modelo OSI de comunicação pela rede, tá? Então, imagine ali embaixo na minha figurinha que eu tenho a minha rede, tá? A rede nada mais é do que um conjunto de cabos interconectados por nós, beleza? Tá bom. Nós esses que roteiam as informações por esses canais, né, por esses cabos, né, e levam a mensagem do ponto X ao ponto Y, beleza? Agora, no passado, quando a gente trabalhava com a comunicação, não existe internet, né? Existe a comunicação telefônica. O que acontecia?
O telefonista ia lá num painel gigante e ia ligar a comunicação de um cliente X com o cliente Y, e aquela comunicação, certo? Permanecia totalmente dedicada àquele emissário e àquele destinatário. Mas nada passava por aquilo. Aí, como você pode imaginar, né, conforme as empresas foram aumentando, foram necessárias estruturas mais complexas para que as pessoas pudessem se comunicar melhor. Posteriormente, entrou o computador no panorama empresarial e foi necessário que eles também se comunicassem, e aí eles desenvolveram, né, uma forma de trafegar a informação sem que um determinado caminho, digamos, né, ficasse totalmente dedicado a uma só comunicação. Tá? Então, uma das primeiras formas de fazer isso foi da seguinte forma: a comunicação vai do ponto A ao ponto B. Qual é a melhor forma de eu trafegar uma mensagem do ponto A ao ponto B? Quebrando ela em partes. Né? Eu não vou dedicar o canal, porque tem outras informações passando ali. Então eu vou passar só uma mensagem. Passei a minha mensagem, ele passou, ao mesmo tempo que chegou lá, fechou a comunicação. Então saiu do ponto A, né? Abriu-se a conexão entre o ponto A e o ponto B, a mensagem foi enviada e na medida que foi passando, foi fechando a conexão. Ótimo, né? Ótimo. Só que aí as mensagens ficaram cada vez mais complexas, cada vez maiores, tá? E o que exigiu, né, que essas mensagens que estavam ficando muito grandes fossem necessárias quebrar elas em pedaços, tá? E a quebra dessas mensagens trouxe mais complexidade ainda para a comunicação. Então, os protocolos, né, as regras é, 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 de comunicação, né, foram divididos em várias camadas. Então, você tem lá a camada o protocolo físico, né, da camada física. Você tem a camada de enlace, que é o Data Link Protocol, né, que você está vendo aí, número 2. Tem o protocolo de rede, protocolo de transporte, protocolo de sessão, de apresentação e de aplicação. Beleza. Como é que funciona, professor, cada uma dessas camadas, cada um desses protocolos, né? Então, na primeira camada, ou o protocolo físico, você está ali falando literalmente de bits. Então, ali na camada física é onde acontece a transmissão de bits, é para onde vão os impulsos elétricos pelo o canal físico, digamos assim, seja para trançado, coaxial ou cabo óptico, tá? O nível de enlace, né, ele é um nível crucial porque ele acumula informações, né, de cabeçalho, rodapé e o checksum que a gente falou, né, no slide anterior, que serve justamente para validar as informações do pacote como um todo. Então esse cabeçalho, esse rodapé e o checksum, eles ajudam, né, na ponta, né, no final do caminho, eu remontar todos os pequenos pacotes que chegaram lá na mensagem maior. A camada de rede é responsável por fazer o roteamento, ou seja, a criação e a alocação e a desalocação de nós, né, durante o percurso da mensagem, para que, né, seja realmente enviado aquele conjunto de pequenos pacotes da grande mensagem, né, de uma vez para o meu destinatário. Né? A camada 3, que é a camada de transportes, é a camada onde é dividida a mensagem de fato em pequenas partes. A camada 5, a de sessão, é onde se estabelece a comunicação entre duas partes, tá? Entre as duas máquinas que estão conversando. A camada de apresentação é onde se cria a mensagem, né, digamos assim, com uma string de bits, né, para onde deve ir a minha informação. E o último nível, né, a camada de aplicação, é de fato
aplicação que vai receber aquelas informações, tá? Vamos lá. Então, eu tenho uma mensagem, quebrei ela em pedaços, mas essa mensagem ela vai ser empacotada. A palavra empacotada não é por acaso. Ela vai receber múltiplas camadas de informação. Então, na mensagem vai a aplicação a camada de aplicação, informações de apresentação, de sessão, de transporte, de rede e por fim, né, a do link, a do enlace, desculpe, a de enlace. E é assim que é composta a mensagem típica, né, pela rede, tá? Vamos lá. Então, como acontece no nível de enlace, né, digamos assim, a comunicação entre duas máquinas. Então, como vocês podem ver pela imagem, eu tenho uma coluna que chama tempo. A segunda coluna é a máquina A, digamos assim, né, que vai iniciar a comunicação, é o emissor. Na segunda coluna, eu tenho. Na segunda coluna. Opa, deu um problema aqui com o microfone. Vamos lá de novo. Espero que vocês estejam me ouvindo. Na segunda coluna, eu tenho a máquina B, que é o destinatário. E a quarta coluna, eu tenho os eventos que acontecem em cada unidade de tempo. O que são as unidades de tempo? Cada uma das linhas. Ótimo. Então, como inicia a conversa entre o receptor e o emissor na visão da camada de enlace? Tá? Então, na unidade de tempo zero, no início da comunicação, o evento que ocorre é que A envia uma mensagem a B. Mensagem essa chamada data zero, certo? É o início da comunicação. No momento 1, né, na unidade de tempo 1, a máquina A já enviou, tá, pelo buffer de saída a sua informação. E essa informação chegou no buffer de entrada de B, tá? O evento que aconteceu lá foi B recebe 0. B recebe 0 e V é um checksum ruim. Então alguma coisa aconteceu, pode ter sido um ruído do meio físico, ou qualquer outra informação, ou qualquer outro problema. E aí ele detectou na chegada dizendo que não dava certo aquela mensagem. Então, no momento 2, o A prepara a segunda mensagem a ser enviada, que é o data 1, e B prepara a mensagem controle 0, que é para dizer que a informação que chegou anteriormente, que era o data 0, estava errada. Então, os eventos que acontecem. A envia uma mensagem de dados para mensagem de dados 1, né, o data 1, para B. E B reclama sobre o checksum da primeira mensagem. Vamos lá no momento 3. Então, o momento 3, o controle 0 chegou em A e o data 1 chegou em B. Então, todos chegaram corretamente. Ou foi o evento que aconteceu. No momento 4, na unidade de tempo 4, A prepara novamente o data 0 a ser enviado. E o controle que B vai fazer, é o controle 1, dizer assim, olha, eu não quero 1, eu quero o 0. E aí, e aí as duas máquinas enviam uma para a outra suas mensagens. Quando chega lá no momento 5, né, as mensagens chegam corretamente, o A recebe o controle 1 e o B recebe o data 0. Tá? Então, o que acontece? B resolve mandar outra mensagem de controle? Não, chegou correto, está esperando que venha a próxima. Beleza? Então ele não faz nada a não ser receber e esperar a próxima mensagem. Quando é na máquina A, ele no momento que chegou o controle 1, ele vai, formula uma nova mensagem 0 e envia de novo para B. Tá? Então B recebe novamente 0. Tá? E é dessa forma que nossos protocolos orientados a conexões via TCP, né, se tornam tão lentos, porque ele reenvia os pacotes à medida que vão
chegando os errados, tá certo? Essa eu vou entrar em cliente servidor, cliente servidor é grande. Então eu vou parar por aqui essa aula, certo? Vou formular outro vídeo e a gente vai na sexta-feira conversar sobre esse assunto, tá? A atividade é correspondente ao assunto anterior, ou seja, tipos de sistema distribuídos, projeto não, que aquelas metas a gente já fez uma atividade sobre, tá? E beleza, qualquer dúvida, vão nos fóruns e manda para mim que a gente vai conversando. Segunda-feira eu já vou dar uma visualizada, ver se alguém já viu esse vídeo aqui, beleza? Então vou esticar não, que é pra gente não ficar com um vídeo muito grande e não ficar cansativo, tá? Então, beleza, meus amigos, live na sexta, não se esqueçam. Eu espero que não tenha outro feriado, se Deus quiser não vai ter. Tá? E aí, caras, até mais. Vou desligando aqui. Valeu.